Em que língua foi escrita a Bíblia? Qual é que é a língua original da Bíblia? Bem, a Bíblia são muitos livros, é uma coleção de livros e estes livros foram escritos ao longo de muito tempo. E, na verdade, foram escritos em 3 línguas e depois há uma outra resposta que eu poderia dar, uma espécie de quarta língua, mas já lá vamos. Para começar, o Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico. Claro que este hebraico também foi mudando ao longo do tempo, mas essa é, de facto, a língua de muitos dos livros do Antigo Testamento. Há, no entanto, algumas partes do Antigo Testamento, alguns excertos, que estão escritos em aramaico, que era uma língua importantíssima, aliás, muito mais falada na Antiguidade do que o hebraico. O aramaico foi uma língua imperial, foi uma língua muito, muito importante, e os próprios judeus passaram a falar aramaico, principalmente a partir do cativeiro na Babilónia. Aliás, na altura dos eventos relatados no Novo Testamento, a língua que se falaria nas ruas era principalmente o aramaico, entre os judeus. E também o grego. O grego era a língua do Império Romano naquela zona. E foi em grego que foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, como se diz, o grego comum do dia-a-dia, na zona oriental do Império Romano. Ora, se virmos bem, isto significa que a verdadeira língua da Bíblia, se quisermos, é a tradução. E em vários sentidos. Para começar, não há nenhuma versão da Bíblia que não tenha traduções, porque não há uma única versão numa só língua original. Há várias línguas originais. Portanto, não há nenhuma versão não traduzida, pelo menos em parte. Depois, há partes do Antigo Testamento que existem apenas em tradução. Nós não temos acesso aos textos originais. Há algumas partes que só sobrevivem em tradução. Mas no Novo Testamento as pessoas falavam em aramaico. O próprio Novo Testamento já se propõe enquanto tradução quando está a descrever aquilo que teria sido dito. E depois, as traduções da Bíblia sempre foram muito importantes. Desde a Vulgata, que é a versão latina criada por São Jerónimo, que já agora é o padroeiro dos tradutores, até à versão grega, que é importantíssima, a versão grega de toda a Bíblia, a Septuaginta, até à Bíblia do Rei Jaime, que é uma obra importantíssima na literatura inglesa, que é uma das traduções para inglês. As traduções da Bíblia sempre tiveram muita importância. E, aliás, na área dos estudos de tradução, escrevem-se metros e metros de textos e faz-se muita investigação sobre tudo o que está à volta da tradução da Bíblia. A Bíblia é, na verdade, um livro, ou melhor, uma coleção de livros que tem no seu coração a tradução.